A gente não tem data prevista, teoricamente, para o Enem. Descarte a ideia de que vai ser em novembro. Descarte, tá? Descarte a ideia de que pode ser em dezembro. Descarte a ideia que pode ser em janeiro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar se preparar no máximo até outubro. Acabou-se. Na minha opinião, se você se prepara até outubro, você está preparado para qualquer mês que a prova vier. Pode vir em novembro, pode vir em dezembro, pode vir em janeiro. Ó, quanto melhor, mais tempo, melhor. Para mim aprender mais. Mas eu tenho que me preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente, tudo que você imaginar até outubro. Vamos tentar focar a nossa aprendizagem até outubro. Passou de outubro, o que vier é lucro. Tá certo? A gente tem que ter esse negócio na nossa mente. Eu devo me preparar até outubro. Vou dar um gás até outubro. Tá. Cheguei em outubro, beleza. A prova vai ser em dezembro. Tem um mês para fazer a prova. Tem um mês. Então eu vou dar mais um gásinho ali para aprender. A prova vai ser só em janeiro. Ótimo. Né? Tenho 3 meses praticamente, né? 2 meses um pouquinho para fazer. Então a gente vai seguindo. Até outubro. Nossa meta é chegar até outubro. A gente tá aí tinindo, tá? No que a gente precisa, o que é mais importante. Como eu falei para vocês, né? Aqui eu tento trazer sempre o que é mais importante, o que mais cai na prova, tá? E no meu isolado eu tento dar um geral em tudo, tá? Preparar vocês em tudo, tá certo? Então, quem tiver interessado no meu isolado, vai lá no meu privado, conversa comigo, eu passo todas as informações necessárias para vocês, tá? E quem não tiver, não tem problema, continua assistindo aula aqui, eu vou estar do mesmo jeito aqui, fazendo as mesmas palhaçadas, brincando com o Rita o tempo todo, brincando, Rita, tá? Brincando com vocês o tempo todo, tá? O importante é que a gente consiga a cada dia progredir mais, tá? Vocês, gente, foquem, gente, foquem no objetivo de vocês, tá? Se for preciso, você quer passar em um determinado curso, bote lá, sei lá, imprime um cartaz, cola na parede do seu quarto e toda vez que você for dormir, você olha para ele e diz: amanhã é um novo dia e eu vou conseguir. Amanhã é um novo dia e eu vou conseguir, né? Você vai dormir motivado, acorda, olha de novo e diz: hoje eu vou conseguir. Consegue de novo, né? E assim a gente vai, né, botando na nossa cabeça que a gente é capaz e que a gente consegue, né? Quem é o mais importante da sua vida, se não for você mesmo, se não for os seus sonhos e se não for os seus objetivos? Não existe, gente. Não existe. Ah, minha mãe, meu pai é importante, minha avó, meu cachorro, meu papagaio, sim. Mas eles não vão fazer você passar, eles não vão fazer você estudar. Você tem que ser autodidata e você tem que pensar que é só você que vai conseguir chegar e realizar seus objetivos. Acabou-se. Acabou-se. Não tem outra. Faça sua parte, que o destino, que Deus, que o mundo vai trazer para você tudo aquilo que você colheu, você vai plantar. Tá? O mais importante é isso. Plantar, plantar, plantar. Tá ligado aquele negócio? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Né? Então, plante. Segundo a Globo, agro é tudo. Então, plante. Plante. Plante, no final você colhe. Eu garanto. Tá? Vamos lá. Olha, vou continuar ainda naquele slide. Eu vou passar esse material para vocês. Se Deus quiser, a gente termina hoje, né, esse material. Vamos falar sobre uma coisa importante que chamaremos aí, ó, chamaremos de... Cadê? Oxe, meu Deus. Oxe. Loads.
Deixa eu só botar aqui o negocinho aqui. Os Paranauê aqui. Deixa. Vamos entrar no conteúdo de radiação, tá? Radiação é o conteúdo da nossa aula de hoje. Gente, a gente aprendeu 2 tipos de processos de transmissão de calor. Vimos o processo de condução, né? Vimos o processo de convecção. Inclusive, se você não assistiu essas 2 aulas, aqui em cima, ó, aqui, ó, ou é aqui, não lembro, vai ter o encarte para você acessar o vídeo, tá? Da condução térmica e da convecção térmica, tá certo? O que é radiação térmica, professor? Gente, uma das coisas mais importantes, né, que podemos falar, né, dentro da física, dentro da ciência, né, são as radiações, né? O que são radiações, professor? O que é essa radiação que a gente sabe que existe, a gente não vê essa radiação, né? Mas ela é tão importante, né? Gente, radiação, né, nada mais é do que uma onda eletromagnética, né? E essa onda eletromagnética, ela tem uma velocidade muito grande. A maior velocidade já encontrada na natureza é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz no vácuo, né? É uma velocidade muito grande. Inclusive, é por isso que do Sol até a Terra, a luz demora cerca de 8 minutos para chegar, né? Gente, do Sol até a Terra é uma distância gigantesca, né? Mas mesmo assim, a luz, como a sua velocidade é muito grande, ela consegue chegar aí em cerca de 8 minutos aproximadamente. Só para vocês terem uma noção, né? Um carro ele chega, um carro convencional, né? Ele chega ali a uma velocidade de quanto? 300, aliás, o carro convencional, né? 220, 200 quilômetros por hora, né? Show de bola. É rápido pra caramba, se a gente for pensar. Um carro de Fórmula 1 chega a 390, 400 quilômetros por hora, né? Já é mais um pouquinho, porque o motor é melhor, porque tudo influencia, né? Beleza. Um avião chega a 700, 800 quilômetros por hora. Caraca, professor, é muito rápido. Tá. Sabe quanto a luz chega? A luz, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Gente, não é por hora, não. É por segundo. Isso quer dizer o quê? Que na hora que tu pisca, a luz já tem percorrido 600 mil quilômetros. Caraca, professor, é muito, né? É muito, gente. É muito. Imagina só a distância do Sol até o nosso planeta. É muito grande, gente. É cerca de, se eu não estou enganado, 155 milhões de quilômetros. É muito distante, né? Aí a luz, gente, passa 8 minutos para chegar. É muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, a luz, como outros tipos de radiação que a gente vai aprender, elas têm uma velocidade muito grande, né? Então, quando a gente fala de radiação térmica, né, é porque, na verdade, o calor ele está sendo transmitido a partir dessa radiação, a partir dessas ondas eletromagnéticas que existem, né, no nosso universo. Olha só que coisa interessante, né? Por quê? Porque eu sei que o Sol ele emite luz. Mas eu sei também que o Sol emite calor, né? Emite calor. Porque se o Sol não emitisse calor, por mais que chegue luz no nosso planeta,
a temperatura do nosso planeta não seria alta, né? Seria muito baixa, porque não chega calor, né? Inclusive, é só você lembrar que quanto mais distante da Terra, a temperatura daquele planeta é menor. Quanto mais perto da Terra, não, eu falei errado. Quanto mais perto do Sol, a temperatura é maior. Quanto mais distante, a temperatura é menor. Então, quando você para pensar que o nosso planeta ele está numa posição do nosso sistema solar muito e muito privilegiada, é assim, é uma coisa muito, muito fenomenal. Por quê? Porque se o nosso planeta estivesse um pouquinho mais na frente de onde ele está, a gente estaria, a temperatura da Terra era muito quente. Se ele estivesse um pouquinho mais distante do que ele está em relação ao Sol, ele estaria mais o quê? Frio. Então, o nosso planeta está numa posição exatamente onde a temperatura é favorável para o nosso corpo, é favorável para existir vida. Né? Olha só que coisa mais linda. Inclusive, encontraram um planeta há uns 2 anos atrás que ele tem uma semelhança gigantesca com o Sol, com o nosso planeta Terra. Né? Ele tem água líquida, água gasosa, tem uma atmosfera boa, quase igual da nossa, que daria bem para a gente respirar, né? O problema é o seguinte, é que a extremidade do planeta é completamente fria e a outra extremidade do planeta é completamente quente. Ou seja, só daria para a gente viver no meio desse planeta, na parte central desse planeta, porque é justamente onde as temperaturas estão bem favoráveis para a gente, né? É até incrível, né, você pensar nisso, que a gente não poderia ir para as extremidades do planeta, a gente só poderia viver no meio. O problema, gente, é que esse planeta está a 14 anos-luzes do nosso planeta Terra. Caramba, professor, 14 anos-luz. O que é que quer dizer isso, ano-luz? Ano-luz é uma unidade de distância astronômica. Por quê? Porque subentende que, como as distâncias são muito grandes, então é muito ruim falar. Imagina que eu vou falar, o planeta está a 400 quadrilhões de quilômetros. Não precisa. Eu falo ano-luz, porque o ano-luz seria a distância que a luz percorre em um ano. Então, só para você ter uma ideia, se esse planeta está a 14 anos-luzes da Terra, se a gente fosse converter isso para anos normais, né, tirando a questão da luz, se a gente fosse viajar da Terra para lá, a gente ia demorar cerca de 34 anos para chegar lá, nesse planeta. Caraca, professor, Por isso que, assim, é uma coisa inviável para a gente. Né? É muito inviável. Imagina você passar 34 anos viajando no meio. Ixi, Maria, que medo. Ou o medo que eu tive agora, viu? Imagina você passar 34 anos viajando da Terra até esse outro planeta, né? Você possivelmente não teria como colocar comida suficiente para 34 anos dentro de uma aeronave, né? Você não tinha combustível suficiente durante 34 anos para... Beleza, porque hoje em dia, né, não sei se vocês sabem, mas todos os satélites, todas as espaçonaves que vão para o espaço, eles têm placa de coletor solar, né, para pegar a radiação que vem do Sol. Olha aí, entra na nossa ação de novo. Radiação que vem do Sol, para conseguir transformar essa radiação em combustível, né, em energia. Mas mesmo assim, vai ter regiões que não vai ter iluminação, não vai ter radiação ali, né? E aí, como é que vai fazer? Né? Então, assim, é uma coisa muito distante ainda essa possibilidade da gente conseguir chegar aí em outro planeta ou até mesmo colonizar outro local. Vocês estão falando o quê? É mais rápido porque ainda não conhece o Flash. Justamente, Sol. Não conhecemos o Flash ainda. De foguete interestelar aí.
Para quem assiste desenho, isso é fascinante. Show de bola, Ana Cláudia. Inclusive, existem muitos filmes interessantes que a gente aprende muito física, gente. Porque, geralmente, quando a gente assiste o filme, a gente observa a dramaturgia, observe todos os elementos, menos o que realmente o filme quis trazer para a gente, o conhecimento científico, né? Mas, por exemplo, o filme Gravidade, que tem na Netflix, é muito interessante, é muito legal, dá para aprender bastante coisa sobre a própria gravidade, sobre o que compõe, né, a gravidade do nosso planeta. Às vezes, a dramaturgia do filme muda o foco do que você realmente vai ver, mas no final você aprende bastante coisa. Outra coisa, o filme Apollo 13, muito bom também, se vocês puderem assistir, que fala da missão espacial para a Lua, né? Cara, você aprende muito. Acho que esse é um dos filmes que eu assisti já, que mais tem conteúdo de física ali sendo abordado. Muito, gente. Assim, extremamente. Se você vai para um olhar mais científico, você consegue ver o filme com outros olhos, tá? Tem outro também, que é o The 100. Esse The 100 também é bem legal, só que tem muita ficção, né? E isso acaba sendo bom por um lado, mas cientificamente ruim. Tem o Interestelar, né? Tem o Star Trek, né? Star Trek também é bem interessante. Star Wars também, né? Fala bastante aí da questão do universo, né? Perdidos no Espaço, Perdidos em Marte, né? Um Espaço Entre Nós, que é do menino que morou, que nasceu em Marte, né? Então, só por ele ter nascido em Marte, ele não consegue voltar para a Terra, né? Não é porque ele não consegue voltar de foguete, ele consegue. O problema é que ele não vai se adaptar a vários fatores que lá na gravidade, que lá em Marte tem, que aqui não tem. Ou que aqui tem muito e lá não tem, né? Tem muito filme, gente, bom, que dá para assistir aprendendo física. É só você ter o olhar mais crítico cientificamente falando, tá? Quando você tem esse olhar mais crítico, fica mais legal. Mas vamos voltar aqui para nossa aula. Então, ó, oxe, meu filho, volta. Eita, peraí. Ó, então, de acordo com as leis da irradiação, os corpos emitem radiações cuja frequência e intensidade depende da sua temperatura. Gente, todos nós, a gente consegue emitir radiação. A gente emite essa radiação na forma de radiação infravermelha. Todo mundo aqui já assistiu o filme, né? Todo mundo aqui já viu que existem óculos infravermelhos que geralmente policiais usam para captar, né, para conseguir ver as pessoas ali que estão naquele local que não tem iluminação, né? Por que existe óculos infravermelho? Porque a gente emite radiação infravermelha. E essa radiação infravermelha, ela está ligada com o quê? Está ligada justamente com a temperatura que o nosso corpo emite. Então, para cada temperatura que a gente emite, a gente tem uma radiação infravermelha. E essa radiação infravermelha, ela pode mudar de coloração de acordo com a temperatura. A gente vai ver isso já já. Mas antes disso, eu quero que vocês olhem aí na tela e observem que existe uma coisa que a gente chama de espectro eletromagnético. Quando a gente for estudar a parte de ondas e óptica, a gente vai estudar isso com mais detalhe. Mas eu quero que vocês observem que dentro desse espectro eletromagnético existem todas as radiações conhecidas, né, por nós. As radiações que a ciência utiliza, né? Pode existir outras? Pode, mas até hoje não foi captada e a gente não estuda elas, né? Mas, por exemplo, existem as radiações de baixa frequência, que é o rádio, as microondas, o infravermelho, né? Essas radiações a gente não consegue ver a olho nu. Por quê? Porque o nosso querido olho, ele tem células que captam apenas uma determinada frequência, que inclusive essa frequência é a frequência da luz visível, né? A gente, o nosso olho, capta a frequência de luz visível.
E essa luz visível, ela corresponde das cores vermelho até o violeta, ou seja, dentro dessa faixa do vermelho até o violeta, a gente tem as demais e imensas quantidades de cores que existe e que já foi captada, né, e que já foi visualizada por nós. Então, existem cores que o nosso olho não capta e não consegue ver. Porém, o nosso cérebro ele tem que dar uma informação ali. Você está olhando o negócio, você está olhando aqui, você vê o vermelho. Eu sei que é vermelho, né? Por que eu sei que é vermelho? Porque meu cérebro já processou que isso aqui é vermelho. Aí vamos supor que o nosso cérebro nunca tenha visto essa cor aqui. Você sabe qual é essa cor, mas seu cérebro não sabe. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai mandar a informação de uma cor que mais se parece ali com a que você sabe ou a que você já viu. Aí, às vezes, o nosso cérebro, ele faz pegadinha com a gente. Vocês lembram daquele negócio que teve há um tempo atrás, de um vestido que era dourado ou verde, né? Não tinha aquele negócio, né? Pronto. Aquilo ali é real, gente. Real mesmo. Na verdade, aquele vestido tinha uma coloração que a gente nunca tinha visto na vida. Só que o nosso cérebro, ele tentava encontrar uma coloração que a gente já tenha visto ou que a gente sabia que era. Então, dependendo de quem está vendo, ele poderia mostrar que era dourado, ele poderia mostrar que era verde, né? Isso é uma percepção apenas que o nosso cérebro faz para a gente ver. Acredite, a gente enxerga, mas quem manda e quem faz todo o processamento para a gente saber o que é que a gente está vendo, o que é que a gente não está, é o nosso cérebro. Então, é ele que vai pregar a peça direto com a nossa cabeça. Inclusive, uma ilusão de ótica é completamente uma pregada de peça do nosso cérebro. Ele tenta mostrar alguma coisa, mas ele não consegue às vezes. Aí ele mostra outra coisa diferente, né? Vou, Aline, vou sim. Vou sim. Tá? Então, assim, temos a luz visível, né, que está dentro da faixa de frequência que o nosso olho consegue captar, e existem as radiações, né, que nós chamamos de radiações de alta frequência ou de radiações ionizantes, que é o ultravioleta, o raio-x, o raios gama. Esses daí, eles não são bons para a gente, tá? Por que eles não são bons para a gente? Porque eles liberam muita energia. E essa energia, quando o nosso corpo absorve, né, pode mexer na estrutura molecular das nossas células e as nossas células ficam completamente desorganizadas. Né? A gente sabe que as nossas células elas têm um padrão, elas têm um comportamento, elas têm um prazo de validade, algumas são permanentes, outras são células chamadas de curta, né? Curta duração, elas duram muito pouco, isso é biologia, não tem por onde correr, né? Então, a física entra muito na parte biológica, a física entra muito na parte química das coisas, né? E a gente começa a perceber que essa multiplicação das células, elas começam a ficar desorganizadas. Minhas células não sabem mais parar de se multiplicar. Multiplicam tanto que gera um acúmulo de células. Esse acúmulo de células gera o que a gente chama de tumor, né? E de um tumor a gente sabe que pode virar um câncer, né? Então, as radiações de alta frequência, que são aquelas acima da luz visível, elas são bem maléficas para a gente, né? Quando em grandes quantidades, ou até mesmo, por exemplo, o raio gama, que geralmente a gente encontra nos materiais radioativos. Se a gente passar um segundo exposto ali, a gente já pode, teoricamente, sair com um câncer, né? Por causa da quantidade de energia que o nosso corpo vai absorver, né? Então, assim, o nosso corpo ele é sujeito à absorção da radiação. A gente absorve radiação,
como a gente também libera radiação, né? Existem as radiações boas, as radiações ruins, e existe o que a gente consegue ver, que é a radiação, né, visível, é a luz visível, tá? Então, esse é o espectro eletromagnético que a gente consegue diferenciar os tipos de radiações que existem, né? Na radiação térmica, a gente vai utilizar bastante o infravermelho e o ultravioleta, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar na luz, né, a emissão só é visível pelo olho humano se a temperatura for superior a 600 K, né? Ou seja, se a temperatura for maior que 600 K, o que é K, hein? 600 K seria o quê? Alguém lembra? Esse K aí significa o quê? Vixe Maria, cadê vocês aqui? No caso, a radiação do tomógrafo, ele se aproxima da radiação do raio-x, ele é a radiação do raio-x, Silmara. Ele é a radiação do raio-x. O problema é que ali só é em pequenas quantidades, né? Libera em pequenas quantidades. Mas, por exemplo, a gente não pode tirar, por exemplo, um raio-x toda semana, todo dia, né? Todo mês. Por quê? Porque a gente está recebendo essa radiação, né? Então, ao passar do tempo, essa radiação que a gente vai absorvendo vai fazendo com que as nossas células, né, ou quem sabe as nossas moléculas, elas sejam alteradas daqui para frente, né? Então, tomografia, máquina de raio-x, né? Todas elas existem um componente radioativo que vai emitir o raio-x para conseguir captar a imagem, né, que em olho nu a gente não consegue ver, né? Qual o nível de radiação que a gente libera? A gente libera o infravermelho, Kilvia. A gente libera o infravermelho, tá? A gente consegue liberar o infravermelho, tá? Por causa da temperatura do nosso corpo, porque a temperatura ela acaba emitindo a radiação infravermelho. Então, todos os corpos que têm radiações que tem uma temperatura, ele emite radiação infravermelho, tá? Júnior botou K 10 elevado à terceira. Sim, K. Será que K é isso mesmo? Será? A gente aprendeu que existem vários tipos de escalas termométricas, né? Várias escalas termométricas. Tem a Celsius, tem a Fahrenheit e tem a outra que é o Kelvin, né? Isso. O K da temperatura que tem aí é o Kelvin, tá, gente? É o Kelvin. Então, o texto fala o seguinte, ó. A emissão só é visível pelo olho humano se a temperatura for superior a 600 kelvins, né? Então, eu conseguiria ver a temperatura ali a partir de 600 Kelvin, que aproximadamente se tornaria 350, mais ou menos, graus Celsius, tá? Então, por exemplo, quando a gente coloca a colher no fogo, né? Passa muito tempo, a gente começa a ver que ela vai mudando de coloração, não vai? Quando a gente começa a ver ela mudando de coloração, é porque a temperatura já bateu 600 kelvins e está só aumentando. Aí a gente consegue ver a temperatura ali. É que nem aqueles locais que fazem vidro, que o vidro sai muito quente, a gente consegue ver o vermelho, né, o branco, né? A gente só consegue ver a cor da temperatura, tá? Quando ela for superior a 600 kelvins, que seria mais ou menos 350 graus Celsius, tá? Aí a gente conseguia ver a temperatura. Tirando isso, a gente não vê. A gente não vê a temperatura abaixo de 600 kelvins, tá?
Ó, por exemplo, aí, ó, um pedaço de ferro, quando possui sua temperatura elevada, passa a emitir luz, que passa da vermelha pela laranja, amarela, até branca, emitindo calor, né? Então, a gente vai ver estágios, né, de cores diferentes de acordo com a temperatura, né? Cada temperatura tem uma cor diferente, né? Aumentando essa temperatura, a gente consegue ver uma cor aí diferente, tá? Ó, emitimos, então, radiação na faixa do infravermelho. A gente emite radiação infravermelho, né? Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que se a gente emite radiação infravermelho, né, a gente consegue, muitas das vezes, absorver essas radiações, né? As outras radiações que vêm de fora, né? Então, por exemplo, quando a gente emite radiação e a gente é um bom emissor de radiação, um bom emissor ele também vai ser um bom absorvedor, tá? Então, quem é um bom absorvedor de calor, geralmente vai ser um bom emissor de calor. Quer um exemplo? Vamos lá. Você já ouviu falar em dizer o seguinte: menino, não vai com camisa preta no sol, não, que você vai sentir mais calor. Você não já escutou essa frase? Ou então você vai, a sua avó, sua mãe, ou alguém vai dizer assim: poxa, tu vai sair de roupa escura no sol quente? Né? Por que isso acontece? Porque as cores escuras, elas absorvem mais radiação, né? Ela absorve mais o calor. Então, quando a gente absorve mais o calor, a gente vai sentir mais a temperatura. O nosso corpo vai trocar mais de calor com a camisa, com o short, com a calça, né? E a gente vai sentir que está mais quente, obviamente, né? Então, professor, quer dizer que quando está muito quente, eu não posso sair com roupa escura? Não é que você não possa, é que você evite, porque você vai sentir mais calor, né? Você vai sentir mais temperatura, né? A sensação térmica do seu corpo vai aumentar. Isso é óbvio, porque aquela roupa escura vai absorver mais o calor, tá? Aí você pensa, professor, então por isso que, por exemplo, se eu pegar e for andar descalço no sol quente, descalço, né? E tem lá o asfalto preto, meu pé queima mais rápido do que um asfalto que não é preto, na parte branca do asfalto, por exemplo. Vamos supor que a gente tem o asfalto, né? O asfalto da, da rua. E a gente tem uma faixa de pedestre, que geralmente é pintada de branco, né? E o asfalto preto. Beleza. Se você puder, se você um dia passar por essa situação, tiver de chinelo, faça o teste. Pise na parte branca e pise na parte preta, sem o chinelo. Você vai perceber que a parte preta está muito mais quente. Muito mais quente. Por quê? Porque o preto absorve mais. E o branco, ele vai refletir mais. As roupas claras, elas refletem mais a radiação. Então, obviamente, né, que durante o dia, quando está mais quente, se você usa um branco, se você usa um amarelo, né, a gente vai ter mais radiação sendo refletida e meu corpo não vai sentir tanto calor, né, tanta sensação térmica como sentiria numa roupa preta, numa roupa mais escura, justamente por causa dessa cor da roupa que acaba absorvendo ou emitindo, né, refletindo mais a radiação, né? Então, ó, corpos escuros são bons emissores e absorvedores. Como os corpos claros ocorre o contrário, né? Os corpos claros, eles são mal absorvedores e mal emissores. Então, eles vão refletir. É apenas refletir a radiação. Dúvidas? Eu acredito no Senhor, vou fazer isso não. Queima o pé. Não, que é isso? Queima não, gente. É só para triscar assim o pé, só para você sentir, né? Ah, sim, Lorena, não esqueçam de fazer isso no momento seguro, quando o sinal estiver fechado, quando não vier carro na rua, pelo amor de Deus. Hoje não vai culpar o professor de física, fui fazer um experimento pessoal aí
e acabou fazendo besteira, tá? Gente, a gente tem um exame bem interessante, um exame chamado de termografia, que é o exame para ver como está o funcionamento, a temperatura do seu corpo, né? Geralmente isso é bastante utilizado, né? Em locais que necessitam. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabiam, aquela coisa de temperatura, né? O termômetro digital, aquele termômetro que geralmente hoje em dia todo mundo tem, parece uma pistola na sua cara, né? Tem gente que bota aqui, tem gente que bota no braço. Eu vou dizer a diferença enorme que existe disso. Mas aquilo ali, ele vai fazer uma termografia. Ele vai pegar, ele vai medir a temperatura a partir da radiação do seu corpo. É um termômetro, né? Digital. É um termômetro que você não precisa colocar ele e esperar o equilíbrio térmico. Ele vai captar a radiação que seu corpo está emitindo. Né? Olha que interessante, né? E você sabia que medir a temperatura no braço é completamente errado? Sim, é errado. É menos constrangedor, eu sei. Que uma pessoa com um negócio aqui na sua cabeça é estranho. Mas é muito errado, sabe por quê? Porque o seu corpo ele sofre diversas variações de temperatura dependendo do que você faz. Então, se você correu, veio correndo, chegou lá, mediu a temperatura do seu corpo pode dar 38 graus fácil. Por quê? Porque você estava se movimentando, né? Se você estava se movimentando, seu corpo ele reagiu na forma de aumentar o calor. Então, isso acaba fazendo com que a temperatura do seu corpo aumente. Eu já vi muita gente dizendo, marcou a temperatura, vixe, está 31 graus. Gente, 31 graus, isso não quer dizer que seja a temperatura do seu corpo, não. É a temperatura naquela região em que foi medida, tá? 31 graus eu estava morto, tinha morrido de hipotermia, né? Simplesmente. Mas sabe qual é o melhor local para a gente conseguir medir a temperatura? Aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui está o nosso regulador térmico. Aqui regula, ó, nessa partezinha aqui, ó, regula completamente a temperatura do nosso corpo e regula também toda a parte estrutural do nosso cérebro. Você já percebeu que quando você está com dor de cabeça, a primeira coisa que você faz é a massagem aqui, ó? Por quê? Porque automaticamente o seu corpo relaxa. E aqui é onde tem as células sensitivas, isso aí você não sabia. Sua mão vai trocar calor com o seu próprio corpo. Você está trocando calor, certo? Você está tocando, você está trocando calor. Então, essa região aqui de alta pressão, né, ela vai reduzir a pressão por causa da troca de temperatura. Aí isso aqui vai facilitar, né, com que a temperatura do nosso corpo regule, o relaxamento da dor da cabeça também vai passar, por causa que você fazendo pressão aqui, você tá estimulando, né, outra parte do seu corpo a começar a funcionar. Então, meio que muda o viés da dor de cabeça. Não quer dizer que vai passar, né? Mas naquele momento, ele passa. Professor, eu sempre achei aquele termômetro falho. Ele é falho. Ele é falho porque ele não é medido no local certo. Até aqui mesmo, que é o nosso regulador da temperatura, ele pode dar errado, né? Ele pode dar um valor diferente. Mas assim, é o que a gente tem para hoje, né? Fazer o quê? É o que a gente tem, né? Na emergência ele não ajudou muito. Usamos o digital. Mas é o melhor, gente. Aquele digital, aquele de mercúrio são os melhores. Por quê? Porque ele vai fazer o equilíbrio térmico com o seu corpo. Então ele vai dizer precisamente qual é a temperatura do seu corpo, né? Lembre que
A ideia de equilíbrio térmico é a ideia de ter o quê? A mesma temperatura. Então, quando você coloca o termômetro debaixo do braço e desce, aquele termômetro ele vai trocar de temperatura com o seu corpo, né? Ou seja, aliás, temperatura não, calor, ele vai trocar de calor com o seu corpo. Então, ele vai aumentar de temperatura de acordo com a temperatura que o seu corpo está. Por isso que ele é mais fácil, né? O de Mercúrio melhor ainda, não é? Com certeza, com certeza. Mercúrio é melhor, né? Mercúrio é melhor. O digital, ele é bom, mas ele ainda pode falhar. O de Mercúrio, ele é precisamente bom em relação a usar, né, para saber a temperatura real, né? Inclusive aquele de Mercúrio, ele pode ser colocado em qualquer orifício do seu corpo, né? Você pode colocar em qualquer local do seu corpo, ele vai medir uma temperatura. Inclusive, se você colocar entre a coxa e a canela, ele mede a temperatura também. Dependendo da pilha e dar o sinal errado, justamente. As coisas digitais, elas são boas, né? Mas algumas, elas... talvez a gente ainda seja dependente de algumas coisas antigas, né? De algumas coisas são mais eficientes até então do que as coisas mais digitais. Olha só, não apenas os corpos aquecidos emitem radiação, mas todos os corpos emitem energia radiante continuamente, a menos que estejam a 0 Kelvin ou 0 absoluto, que é a temperatura mais baixa teoricamente possível. Lembra da nossa primeira aula de temperatura, que eu falei para vocês que a escala Kelvin não admite valores negativos, só admite até o 0 Kelvin, e mesmo assim o 0 Kelvin é um valor teórico, não é um valor que realmente exista. Por quê? Porque se não tem temperatura, eu estou no 0 Kelvin, e todos os corpos emitem temperatura. Todos os corpos têm temperatura, né? Então, assim, o 0 Kelvin, até hoje não se encontrou nada que esteja em 0 Kelvin, né? Porque não teria temperatura, né? Então, tudo está acima do 0 Kelvin, tá? Tudo está, mesmo não estando aquecido, mesmo estando muito frio, mas existe temperatura ali, tá? Existe temperatura ali. Só para você ter uma noção, ó. Olha essa figura aí. Eu vou voltar essa figura para a gente analisar a situação. O que essa figura mostra para a gente? Primeiro, a parte mais escura, que seria a parte roxa, né? A parte preta, são as partes que têm as menores temperaturas. Então, no chimarrão, aí, nesse negócio de chimarrão, você percebe que aonde o líquido está o quê? Mais vermelho, né? Essa é a parte da maior temperatura. Indo para o branco, a temperatura é cada vez maior, tá? Quando mais branco tiver, né, mais branquiçado tiver, maior a temperatura. Então, essa parte do líquido. Aí, olha essa família linda que tem aí, né? Eu tenho aqui o homem, que a cabeça dele está com atividade muito forte, justamente por isso que a temperatura é mais alta na cabeça, né? Essa região dorsal aqui, eu não sei se realmente o nome é dorsal, mas eu acredito que seja, também do homem, tanto do homem como da mulher. Pode ver que a região do rosto da mulher e dessa parte do ombro aqui, ela também, acho que dorsal é aqui, né? Sei lá, me confundi aqui. Do ombro, vou chamar do ombro para não confundir mais. Essa parte do ombro aqui, dorsal é aqui, e jurando que não tem nada a ver aqui. Do ombro aqui, né? Muito quente, com a temperatura mais elevada. Por isso que eu disse, onde é o melhor local da gente medir a temperatura? Aqui, não é? Ó. Olha o braço do homem e olha o braço da mulher. Temperatura não está alta. Temperatura está baixa. Por isso que quando você medir aqui vai dar 32, 33. Porque o correto é medir aqui, ó, na cabeça. Aqui, ó. Tá? Eu não lembro o nome disso aqui, da biologia. Mas o melhor é aqui. No braço vai dar menor.
certo? Pode até dar 36, 36,5, 37, né? Mas isso só vai dar se você ficar exposto ao sol, porque você tem trocado de calor. Mas geralmente, normalmente, vai estar temperatura baixa. Vai estar temperatura baixa, né? Aí, ó, região do joelho. Não tem nem temperatura a região do joelho, ó. Região do joelho não tem temperatura. Região dos pés também não. Temperatura tá bem mais baixa, né? A mão, temperatura baixa. Mas olha o menino. Olha o menino. Esse menino aí, gente, no mínimo ele tava correndo. Correndo muito, viu? E olha a região do corpo dele. Pegando fogo. Pegando... E o cérebro, né? O cérebro dele, o pobre, não tem muita temperatura, né? Aí olha a imagem, já viram a imagem do cão? Pronto, a imagem do cão é essa aí do têmporas. Acho que é têmporas. Cadê o pessoal falando aqui? Gente, passei demais, ó. Quando a gente morre, o nosso corpo fica em zero? Não, Kilvia, não fica em zero. Quando a gente morre, nosso corpo tem uma queda de temperatura, sim, porque não tem funcionamento mais dos nossos órgãos, né? Mas não chega a zero, tá? Não ao 0 Kelvin, né? Chega a menos que zero a 0 Celsius, né? Dependendo da situação, ele consegue chegar. Na verdade, eu não sei exatamente o valor da temperatura do nosso corpo quando não tem atividade mais internamente no nosso corpo, né? Eu acho que a temperatura, deixa eu ver aqui. Eu vou pesquisar porque eu gosto ó, gosto de falar, saber das coisas também. Você perguntou uma coisa que eu achei interessante. Deixa eu perguntar ao nosso amigo Google aqui. A aula é assim, mostra a realidade. Qual a temperatura da morte? Da morte. Nossa, da morte. Temperatura da morte. Qual a temperatura o coronavírus morre? Não, quer saber coronavírus, não. Qual a temperatura do corpo ao falecer? Às vezes, cessadas as funções vitais, o corpo esfria a uma média de 1 grau a 1,5 graus por hora. O cadáver atinge... É isso mesmo, é isso que eu pensei mesmo. Então, assim, a gente tem uma diminuição da temperatura, por isso que geralmente o corpo do cadáver, né, nos primeiros momentos da morte, nas primeiras 24 horas da morte, é mais frio, só que depois a temperatura volta à temperatura ambiente, porque ele vai começar a trocar calor de novo com o ambiente e a temperatura dele vai aumentar, tá? Então agora já sabemos que não chegamos a zero, né? Porque assim, chegou a 0 graus, o corpo congela, né? 0 graus é o ponto de fusão. Então, se você baixa de 0 graus, teoricamente você iria congelar, né? Então, a temperatura baixa, mas depois ela aumenta de novo, né? Aumenta por causa da temperatura ambiente, tá? Valeu aí, obrigado. Eu não sabia disso, não. Eu descobri agora também com vocês. Ó, mapa de calor é muito utilizado nos jogos, tá? Nas Olimpíadas, inclusive no jogo entre Brasil e Alemanha, né? Naquele perda de 7-1, a gente observou aí que o Brasil ficou completamente no meio e os outros jogadores ficou lá perto do... Não sei, né, gente? Eu não sei, mas eu tenho quase certeza que esse jogo foi comprado. Não tem condições, não. Foi... Quem assistiu a Copa aí de 2014 deve saber o que eu estou falando. Foi uma coisa extremamente estranha naquele jogo. O legal foi assim, fez o primeiro gol, beleza. Aí eu fui beber água, e o segundo foi, né? Eu fui no banheiro, enquanto eu fui no banheiro, o terceiro, o quarto e o quinto gol saiu. Oxi, que diabo foi isso, homem? Que diabo foi isso, homem?
Tá certo, Rita. Volta, Rita, volta. Que ele perdoa a facada, Rita. Eu só lembro que a decepção aumentou a cada gol. Homem, foi engraçado demais esse dia. Foi engraçado demais. Não sei que já foi que aconteceu, não. Mas vamos seguir, né? Próximo ano aí, no Catar. Quem sabe estaremos novamente. Vamos ver o que é que vai dar. Só para reforçar o seguinte, ó. O calor certamente não chega por convecção, né? Pois o ar quente tende a se deslocar para cima. A condução é muito pequena, pois o ar é isolante. Então, a única forma que a nossa Terra ela consegue ser aquecida é devido à radiação, né? A radiação penetra o nosso planeta e chega em todos os locais do nosso planeta, né? Então, isso é bastante interessante. Claro que existem locais mais frios, porque a radiação não consegue chegar com tanta intensidade, mas ela chega, né? Não chega com tanta, mas chega, tá? Então, o nosso planeta ele é aquecido graças à radiação. Se não fosse isso, a gente estava lascado, né? Como disse Gil do Vigor, estamos lascados. Por quê? Porque não teria como ter temperatura, né, alta, né? Não teria como a gente ter, né, as trocas de calor que o nosso planeta faz com a radiação do Sol. Então é difícil, né? Aí eu tenho alguns elementos importantes que a gente precisa analisar, porque cai muito na prova do Enem. Primeiro, a gente tem a estufa. O que é uma estufa, professor? A estufa, gente, é uma casa, um local, né, onde o teto é de vidro. E por que o teto é de vidro? Para justamente a radiação conseguir penetrar, porque a radiação passa pelo vidro. A radiação passa por locais transparentes, né? Só que o problema é o seguinte, pensa comigo. A radiação entrou lá dentro, aqueceu tudo. Esse aquecimento fez com que o ar ficasse quente. O ar quente sobe, porque ele é menos denso, né? Por convecção, o ar quente sobe. E quando isso acontece, o vidro ele é isolante. O vidro é isolante. Ele não deixa o ar quente sair lá de dentro. Então, lá dentro vai ficar mais quente. Sabe o que se assemelha a uma estufa? Um carro, um carro que fica de 11 horas até 1 hora da tarde no meio do sol. Abre o carro para tu ver depois. Com os vidros tudo fechado. Abre o carro para tu ver. Gente, tá um inferno lá dentro. Por quê? Como eu falei para vocês, a radiação entra, aquece tudo, o ar quente não consegue sair lá de dentro e tudo fica quente, né? Tudo fica quente. Então, por isso que fica muito quente lá dentro do carro durante o dia, né? Principalmente se você deixar muito exposto ao sol. Professor, mas a radiação consegue sair? Algumas conseguem, que isso a gente chama de radiações de ondas longas, né? Ondas longas. Mas as ondas curtas, elas ficam lá dentro, aquecendo, tá? Aquecendo tudo que tiver lá dentro da estufa, tudo que tiver lá dentro do carro, né? Vai aquecer, tá? O efeito estufa, professor, tem alguma relação com isso? Com certeza, né, gente? A gente tem uma coisa maravilhosa no nosso planeta chamado de gases do efeito estufa. Ou mais precisamente, a gente tem uma coisa muito importante chamada de atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, ela concentra os gases, né, necessários para a gente respirar. Inclusive, é por isso que a gente não consegue ir para outros planetas, porque a maioria dos planetas não tem atmosfera. Tem gases, mas não tem a atmosfera que a gente tem. Porque a nossa atmosfera, ela é composta de quê? De várias partículas gasosas que, devido à pressão que esses gases fazem, né, no nosso ambiente, na nossa atmosfera, né, teoricamente, né, ela consegue se aprisionar ali. Ela fica ali, naquele local. Ela não escapa, né? E o que acontece da gente ver em outros planetas
é que não tem essa atmosfera, não tem essa pressão que consiga deixar o ar, né, os gases ali para formar o ar. Então a gente tem gases completamente espalhados no planeta, né? Já o nosso planeta Terra consegue fazer isso. Então ele cria uma camada de gás do efeito estufa, e esse gás do efeito estufa ele serve para quê, professor? Para justamente controlar a temperatura do nosso planeta. E professor, ele controla a temperatura do nosso planeta? Sim, ele controla. Ele controla e esse gás ele vira como se fosse um vidro, né? Então a gente tem aqui, ó, vou desenhar aqui rapidinho para vocês verem. Ó, eu ia desenhar nada a ver com o que eu ia desenhar, né? Entra aqui a radiação, né? Ó, entra a radiação. Essa radiação, ela parte dela volta para o universo, né? Vai-te embora a radiação, vai-te embora. Só que parte dessa radiação entra. Quando essa radiação entra, o nosso solo, ele absorve uma parte da radiação e ele volta de novo essa radiação para fora. O problema é que ele começa aqui a aquecer. Aí sabe o que é legal? Vamos lá. Os gases do efeito estufa, eles vão ter, vai ter, automaticamente ele tem. O problema é que quanto mais poluentes a gente jogar na atmosfera, maior a gente vai ter a quantidade de gases que o efeito estufa vai causar. Mais gás, e vai criar uma coisa muito espessa. Aí o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a radiação vai entrar e não vai conseguir sair. O calor não vai sair, né? Aí é o que lasca. É o que acontece o aquecimento global, é o que acontece o derretimento das geleiras, né? Por quê? Porque com mais calor aqui na Terra, onde esse calor poderia voltar novamente para fora do nosso planeta, ele vai ficar lá aprisionado. Aí lascou-se, né? Aí a gente vai ter um aumento da temperatura do nosso planeta, um aumento global, né? Uma média global, a média de temperatura global do nosso planeta vai aumentar e vai fazer com que a gente acabe, né, tendo aí diversos fenômenos naturais acontecendo, né, que possa chegar a destruir a vida da Terra, né? Isso é ocasionado, né? Mas assim, os gases do efeito estufa a gente tem que pensar aqui, eles são bons, né? Se naturalmente eles se formaram ali, né? Se não tem muito acúmulo de poluente, né? Porque ele vai fazer para a gente a regulagem da temperatura da Terra, né? Só que justamente isso que eu falei para vocês, quanto mais gás, mais difícil esse ar, né? Essa temperatura do ar quente que vai subir vai conseguir sair e a gente vai ter um aumento da nossa temperatura terrestre, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Por isso que as extremidades do planeta é mais frio, né? Isso, Kiva. É mais frio por quê? Porque não chega muita radiação lá, né? Chega outros tipos de radiação, mas não chega radiação, né, em forma de calor. Inclusive é também por causa dessas extremidades que a gente tem a aurora boreal e a aurora austral. O que seriam essas auroras? É o encontro da radiação do que vem do Sol com os gases da atmosfera que se concentram tudo ali nos polos. Aí a gente consegue ter o fenômeno da aurora boreal e da aurora austral. Receber radiação é o mesmo que receber calor? Quando eu recebo radiação, a radiação está vindo na forma de calor, certo? A radiação está vindo e está trocando calor com o meu corpo. Então, eu falar receber radiação, se for a radiação infravermelho ou ultravioleta, sim, eu estou recebendo calor. Tá? Radiação é o quê? É uma onda, mas a onda transmite energia. Então, se eu estou recebendo radiação,
eu também estou recebendo calor. Por quê? Porque o calor está vindo junto com a radiação. Não necessariamente são a mesma coisa, mas é porque acaba virando uma consequência de fatos, entendeu, Josi? Quem traz o calor para a gente é a radiação, e a radiação é um tipo de onda que transmite energia, tá? Show? Estamos terminando, gente. Estamos terminando. Espera aí que eu também estou com fome. Acho que todo mundo aí já almoçou assistindo a aula, tá? Você vai no dentista. O dentista tem lá uma luzinha que serve para restaurar o seu dente. Na verdade, aquela luz é uma radiação ultravioleta, né? A luz azul, né? Inclusive, o nosso celular e todos os equipamentos eletrônicos, eles emitem essa luz azul. Inclusive, a tecnologia avançou tanto que hoje em dia a gente tem nos celulares para tirar a luz azul e a gente... Professor, Oi. radiação e irradiação é a mesma coisa? Radiação e radiação é a mesma coisa. Tá? É só o nome que acaba ficando diferente, mas é a mesma coisa. Radiação é a onda. Irradiação, tá? É o fenômeno da radiação. Teoricamente são as mesmas coisas. Certo? É porque antigamente Certo, se entendi. chamava irradiação, mas acabou que a gente considera tudo como sendo apenas radiação. Tá? Então, aquela luz azul, ela é o quê? Uma onda eletromagnética. É a onda ultravioleta, né? É a radiação ultravioleta, né? Então, essa radiação ultravioleta, ela polimeriza a resina. O que é polimerizar? Endurecer a resina. A resina, ela tem um formato maleável. Quando colocada no dente, o dentista ajeita lá a resina e coloca a luz azul para justamente endurecer a resina para ela não sair lá do nosso dente, né? Então, a radiação, ela poder também auxilia em algumas situações, né? Por exemplo, quando a gente lesiona o joelho, a perna, o braço, né? Alguns fisioterapeutas utilizam radiação infravermelha para ajudar na recuperação. É como se fosse choque de temperatura, né? Uma troca de calor tão forte que isso facilita a calcificação dos ossos, né? Aumenta, né, a rigidez da pele, do osso, né? Aliviador, né, por causa da diferença de temperatura. Quer um exemplo disso? Por que a gente utiliza quando a gente sofre uma pancada ou quando a gente faz alguma cirurgia, a gente utiliza compressa de gelo? Porque o gelo tem uma mudança de temperatura tão alto com a sua pele que faz com que a gente tenha um alívio de dor. Por quê? Porque as células de dor, elas vão mudar praticamente a sua função. Elas vão perceber, não vou dizer mudar a função, né? Eu vou dizer assim, as células de dor que estão sentindo a dor, elas vão se concentrar na questão da mudança da temperatura. Então, isso faz, teoricamente, seu cérebro esquecer da dor. Olha que coisa interessante, né? Gente, existe uma coisa milenar, uma coisa assim, muito que o povo bate na tecla, em falar o seguinte. Vocês já perceberam que o papel alumínio tem dois lados? Tem um lado mais brilhoso e tem um lado menos brilhoso, mais fosco. Já percebeu, né? Tá. 90% das pessoas formadas em gastronomia, de chefe de cozinha, diz que não faz diferença nenhuma. Você pode colocar em qualquer lado que for. A ciência diz que não é. A ciência diz que o lado mais brilhoso, ele reflete mais a radiação. Então, esse lado brilhoso deve ser colocado para o lado do alimento. Por quê? Porque o calor, né, do forno, ele vai gerar radiação ali. E essa radiação vai ficar ali refletindo nas paredes espelhadas do alumínio e, consequentemente, vai fazer com que o alimento cozinhe mais rápido, né? E melhor, tá? Mas tá, os chefes de cozinha dizem que isso é mito.
Mas a ciência fala que é outra coisa, né? Então, quem você vai seguir? Não importa, usa o lado que você tiver. O lado que for melhor para você utilizar, utilize. Mas eu garanto que se você colocar o lado mais brilhoso para dentro do alimento, o alimento cozinha mais rápido. Por quê? Porque ele aquece mais, tá? Ele vai aquecer mais, certo? A garrafa térmica, professor, a garrafa térmica ela serve para conservar a temperatura do líquido que você coloca lá, né? Olha uma coisa interessante, gente. A garrafa térmica, ela evita ou ela tenta evitar os 3 processos de transmissão de calor. Então, a gente tem a tampa, né? Que ela é importante, muito importante, porque o ar quente geralmente sobe. Então, quando a gente fecha a garrafa, a gente impede com que o ar quente saia lá de dentro. E qual é o fenômeno que está associado ao ar quente? A convecção, né? Então, a tampa evita o quê? A convecção. A tampa evita a convecção, tá? Aí, vamos lá. Dentro da garrafa, se você abrir a garrafa assim e olhar lá para dentro, você vê que lá dentro está muito espelhado, como se fossem vários espelhos lá, né? A gente tem uma parte refletora lá dentro, né? E para que serve aquela parte refletora? Justamente para evitar com que a radiação saia lá de dentro. Por quê? Porque a radiação vai ficar refletindo lá dentro, as ondas vão ficar refletindo lá dentro e não vai conseguir sair. A parede espelhada serve justamente para isso. E a gente percebe também que entre a parte plástica da garrafa e entre a parte da parte interna dela, né? A parte interna dela ela tem uma camada lá dentro que não tem ar. Ou seja, é um vácuo, não tem matéria. E para que serve aquele vácuo? Para evitar a condução. Por quê? Porque a condução acontece de corpos sólidos para corpos sólidos, de partícula para partícula. Lembra disso, da aula de condução? Se eu tiver contato entre 2 corpos, vai haver condução. Então, eu tenho que ter uma parede de vácuo, que não tenha nada, para que a condução não aconteça. Então, por isso que na garrafa térmica a gente tem o vácuo. Então, ó, são 3 coisas importantes. A tampa, que evita a convecção, as paredes espelhadas, que evitam a radiação, e o vácuo, que evita o quê? A condução. A garrafa térmica tem que ter esses 3 fatores muito bem funcionando para que a temperatura do líquido lá dentro se mantenha ainda mais, tá? Essa é a função da garrafa térmica, é que a gente tenha o líquido ali mantendo a temperatura mais tempo possível, tá? Então, olha aí, ó. A tampa é isolante, né? Então, evita com os possíveis correntes de convecção. O vácuo evita a condução, né? Ó, as paredes internas e externas espelhadas evitam trocas de calor por radiação, né? Então, esses são os 3 principais elementos que a gente tem aí dentro da nossa garrafa térmica, tá? Composto aí da garrafa térmica para que evita os processos de propagação de calor. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Aquecedor solar, só para a gente terminar. O aquecedor solar, gente, ele utiliza uma placa solar que vai fazer o quê? Vai coletar, vai armazenar energia solar. Essa energia solar vai ser transformada em calor e esse calor vai fazer com que a água aqueça a partir do sol, tá? É praticamente um processo, né, bem normal que seria, né, se a gente pegasse uma caixa, enchesse de água e botasse lá em cima. Durante o dia ela ia aquecer, né? E a água lá de dentro ia aquecer. O problema é que aí tem uma tubulação, né? Essa tubulação vai para um reservatório. Esse reservatório ele vai armazenar água quente, né? Que aí justamente quando a gente ligar a torneira, essa água quente vai sair direto pela torneira, né? Então não vai precisar de energia elétrica
O próprio Sol é encarregado por aquecer a água e a gente tem um reservatório térmico que evita as trocas de calor para a água não diminuir a temperatura. E durante a noite, a água aquece, passa o dia aquecendo, durante a noite eu abro e está a água quentinha, né? Ó, o uso mais popular da energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem mais a energia solar para gerar energia mesmo, energia elétrica, né? Hoje em dia se popularizou muito a energia solar, né? Na figura a seguir é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os quais absorvem energia solar. Gente, ó, por que os tanques é preto? Porque o preto absorve melhor o calor, né? Então, o tanque é pintado de preto justamente para que a gente consiga receber, absorver mais calor do que um objeto branco, um objeto mais claro. Por que existe o vidro? Porque o vidro é isolante, então a radiação penetra o vidro, aquece ali e o ar aquecido não consegue sair. Então, por isso que a gente coloca o vidro. Por que a parede interna, né, desse coletor é espelhada? Porque se é espelhada, a radiação reflete ali dentro, né? Então evita a radiação sair lá de dentro. Olha como é tudo planejado, que nem a garrafa térmica, né? E a água passa justamente por esses tanques de preto aí para aquecer, para ser aquecidos. Tudo bem, meu povo? Deu para entender legal aí o processo de radiação? Sim, deixa eu só parar de apresentar aqui. Show de bola. Então, por hoje a gente termina nossa aula de radiação, nossa aula de transmissão de calor. No próximo aula a gente já começa um assunto completamente novo, tá? Vamos ter 2 aulões aí, um nesse mês e um no próximo. Então, possivelmente no aulão eu traga questões de calorimetria para a gente fazer, tá? Tudo que a gente já estudou até agora a gente vai ver lá no aulão, tá certo? Gente, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? Qualquer informação do isolado, fala comigo no privado, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, manda para mim que eu tiro a dúvida de você, tá? Cheiro, tchau e até a próxima aula. Tem, Breno? Tem? Fala comigo, Breno. Fala comigo que tem. O isolado é só para vocês, literalmente é só para vocês, tá? Tchau! Sabe mais ou menos do aulão? Vai começar esse mês, Josi. Eu não sei exatamente o dia que vai começar. Eu acho que o meu dia vai ser. Mas é nos sábados, tá? O aulão são nos sábados. Eu acho que o meu é dia 19, ou é dia 12, alguma coisa assim. Tá? Tchauzinho.